Olha, quando a gente pensa em ataque cibernético, a primeira imagem que vem na cabeça é pânico, né? Correria, caos. Mas e se a resposta a um incidente não fosse só sobre reagir ao desespero? E se fosse sobre executar um plano? Quase um plano de negócios para se reerguer mais forte? Pois é, nessa análise vamos mergulhar em como se constrói essa tal resiliência de elite. A mentalidade de cibersegurança hoje em dia parte de uma verdade que pode ser um pouco desconfortável. Os incidentes vão acontecer. Ponto. E isso muda completamente o jogo. O foco deixa de ser em construir muros perfeitos, impenetráveis, e passa a ser na velocidade e na eficiência da recuperação. O objetivo não é ser invulnerável, mas sim inabalável. Agora vamos falar de dinheiro. 4,44 milhões de dólares. Esse é o custo médio global de uma única violação de dados. Isso aqui não é só um número, né? É o risco financeiro que está na mesa toda vez que um incidente acontece. É muita coisa. Mas aí vem a contrapartida, um outro número igualmente importante: 1,9 milhão de dólares. Essa é a economia média que as empresas conseguem quando usam automação de segurança de forma massiva. A lição aqui é muito clara. A velocidade da resposta não é só uma métrica técnica, não. Ela tem um impacto direto, gigante, no prejuízo financeiro. Então, como é que se transforma um evento caótico num processo controlado, organizado? Bom, tudo começa com um projeto formal, um plano de ação bem estruturado. Para colocar ordem nesse caos, existem basicamente dois modelos principais. Dá para pensar no NIST como se fosse o arquiteto do prédio. Ele dá a visão geral, define as políticas, como tudo se encaixa na organização. Já o modelo SANSP Zero, bom, esse é o manual do bombeiro. É o guia tático, passo a passo para a equipe que está ali na linha de frente combatendo o incêndio. E claro, para executar esse plano é preciso uma equipe especializada, a CSRET. Ter papéis muito bem definidos é fundamental, do comandante que toma as decisões estratégicas até o time jurídico que lida com as consequências legais. É essa clareza que impede que tudo paralise no meio da crise. Certo. Então, já temos um framework e uma equipe. O próximo passo é ter guias específicos, bem práticos, os chamados playbooks para cada tipo de ataque. Vamos ver como isso funciona na prática. Um playbook é basicamente uma receita de bolo para uma crise. É um documento que detalha passo a passo o que fazer, como fazer e quem faz para um tipo de ataque específico. Isso garante que a resposta seja sempre consistente, rápida e eficaz, não importa quem esteja de plantão naquele dia. Vamos pegar o ransomware como exemplo. Num playbook contra esse tipo de ataque, a batalha é vencida ou perdida muito antes do ataque realmente começar. O fator que decide o jogo quase sempre se resume a uma única coisa: a qualidade dos backups offline. E aqui tem um detalhe genial. Antes de criptografar tudo, os criminosos quase sempre tentam destruir as cópias de segurança. Por quê? Para garantir que a única saída seja pagar o resgate. Só que, ao fazer isso, eles executam comandos bem específicos, que funcionam como um alarme de incêndio, sabe? Um alerta precoce, de altíssima confiança de que o ataque está prestes a acontecer. Mas é claro que os playbooks não servem só para ransomware. Se for uma violação de dados, o foco muda totalmente. A prioridade é preservar evidências. Se for um ataque de negação de serviço, ou DDoS, o objetivo é a resiliência da rede. E numa ameaça interna, a resposta é tanto humana quanto técnica, envolvendo RH, jurídico, ou seja, cada ameaça tem a sua própria receita. As empresas com os programas de resposta mais maduros entendem uma coisa: o fim de um incidente é, na verdade, o começo da preparação para o próximo. O ponto-chave é o seguinte: se uma organização não aprende com o que aconteceu, ela está simplesmente condenada a repetir o erro. A análise do que deu errado alimenta diretamente a preparação para o próximo ataque. Esse ciclo, esse loop de aprendizado contínuo, é o verdadeiro motor da resiliência. E para acelerar esse ciclo, duas tecnologias são essenciais. O CIEM é como o sistema de alarme central, aquele que detecta fumaça. Mas o SOAR é o corpo de bombeiros automatizado. Ele não só ouve o alarme, mas ele executa o playbook para apagar o incêndio. Tudo de forma programada e numa velocidade impressionante. E é exatamente aqui que a gente volta para aquela economia de milhões de dólares que eu comentei lá no começo. Vamos ver o impacto da automação no tempo de resposta. Pensa numa resposta manual a um e-mail de phishing simples. Um analista precisa pegar os indicadores, checar em várias ferramentas, confirmar que é malicioso, para só então começar a resolver o problema.
Esse processo todo pode levar uns 30 minutos ou mais, e 30 minutos no mundo da cibersegurança é uma eternidade. É o tempo que o ataque precisa para se espalhar. Agora, olha o mesmo processo só que com automação SOAR. O que levou 30 minutos para um ser humano é executado em menos de 30 segundos. A plataforma faz tudo sozinha, extrai, verifica, bloqueia e fecha o chamado. A diferença na escala de tempo não é só grande, é monumental. Essa mudança de minutos para segundos é o que define a resiliência de elite. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental para qualquer organização. A sua defesa ainda opera em velocidade humana ou ela já alcançou a velocidade da máquina? Porque em cibersegurança, a velocidade da resposta de hoje define a sobrevivência de amanhã.